Então, diversos eventos aí. Um pouquinho, então, da nossa visão de futuro, né? Os novos equipamentos e tecnologias de ponta aí que a gente procura atender, né? Com relação à geração distribuída, com os inversores, né? As fontes aí baseadas em inversores. Tá? Também com relação à parte de controle e proteção centralizado no VPAX, né? Que é a parte aí dos sistemas de proteção, automação e controle virtuais, de traveling waves, né, TW, as ondas viajantes, e também das subestações digitais. Então, um pouquinho aí com relação aos inversores, né, as fontes de energia baseada em inversores, tá? O seu impacto aí do seu uso no sistema elétrico de potência, né? Como a corrente ela é limitada pelo inversor, afeta proteções como 20, 21, 50, 51. Isso aí leva à necessidade de novos algoritmos. Tá? E o uso de outras funções de proteção também para poder enxergar determinadas faltas, tá? Já que essa corrente ela é limitada, como por exemplo 2759, 81, 81R. E também o uso da proteção 87L com R-Guse, né, que é o Guse roteável, Rotable Guse, entre subestações. Tá? E a Comprove traz a solução para testar esse tipo de sistema com o software PS Simul. Tá? Tá aí. Com relação à parte de controle e proteção centralizados, tá? Nesse novo contexto, né, da proteção virtual, da proteção, automação e controle virtuais, tá? A proteção ela já sai do hardware e vira apenas aplicativos que vai rodar em um servidor com poder computacional compatível. Tá? E as soluções Comprove para isso, as nossas malas de teste estão todas preparadas, tá? Todas as famílias, inclusive o Mnet, que é o nosso mais novo lançamento, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, os nossos softwares, tá? Então aqui um pouquinho, umas fotos aí, né, da nossa mala de testes, do Mnet e do 67Net, tá? Nós vamos abordar principalmente esses dois aqui, que é o que estão voltados aí à parte também de monitoramento de redes, tá? Em relação aos testes de ondas viajantes, né? A precisão na localização das faltas, né? É necessário, essa tecnologia ela traz uma grande precisão, né? Aí de poucos metros na localização de faltas, tá? E é uma proteção ultra rápida, né, que atinge tempos de operação menor com milissegundos. Tá? E as soluções Comprove para testar esse tipo de tecnologia. Tá? As nossas malas de teste, tá? Que possuem saídas analógicas, né? Então 6707, 6710 e o 7012, essas famílias, utilizando o acessório CETW1, tá? Que é esse dispositivo aqui. E para subestações digitais, a primeira e principal questão aqui com relação ao barramento de processo, onde existem aí protocolos de tempo crítico rodando, né, na sua rede, principalmente aí com relação ao sample velos e Guse de trip, né? Então, e também a questão da necessidade do sincronismo temporal, que é imperativo, principalmente com relação ao protocolo dos sample velos, tá? Então, tanto parte de GPS, LIGB, quanto o PTP. E há uma necessidade de monitoramento dessa rede, né? Inclusive, já foi aprovado pela ANEEL recentemente na revisão do submódulo de rede da ONS com os requisitos mínimos de monitoramento de redes de comunicação. Aí as soluções Comprove, tanto as nossas malas de teste estão preparadas para trabalhar nesse contexto, tá? Envolvendo também o Mnet, envolve também os nossos softwares, tá? E os nossos acessórios, tá? Tanto o GPS externo quanto o GPS integrado, que já vem nas malas de teste. Tá aí. Com relação aos sample velos, né? As taxas de amostragem que nós implementamos para realizar os testes, tá? Tanto
na 61869-9, quanto na Light Edition, que a gente consegue trabalhar referenciado nessas duas normas, tá? Então tá aqui uma foto aí referenciado na Light Edition e também referenciado em todas aí as taxas que são previstas pela 61869-9, que está mais em voga agora. E alguns outros equipamentos que a gente também consegue testar, né? PMU, parte de switch, RDPs, tá? Merge Units e soluções comprove para isso, as nossas malas de testes, né, que possuem saídas analógicas, os softwares, PSMU e os acessórios, tá? O nosso GPS externo, o nosso GPS integrado, tá? E a nossa caixinha de sincronismo, onde permite que a mala de teste se torne uma fonte de sincronismo para a rede, tá? Sincronismo com sinais elétricos, tanto IRIG-B quanto PPS, além de externar também sinal de trigger para realizar algum teste específico. Então, as soluções comprove para testes, né? Testes de relés e sistemas de proteção, testes de transdutores, medidores, MUs e PMUs, né? Testes com ondas viajantes, parte de monitoramento, diagnóstico, também testes em subestações digitais, e aí entra o CE-MNet, 67net e a parte das nossas malas de teste, por exemplo, CS7012, 6710 e o 6707. E o CETW aqui, que é para a parte do nosso dispositivo que trabalha integrada com as malas de teste, para teste com ondas viajantes. Bom, parte de simulação de erros que a gente consegue fazer, que são importantíssimos na parte de testes em subestações digitais, tá? Simulação de erro tanto no envio de sample velos, e aí envolve perda de pacote, atraso de pacote, pacote duplicado, corrompido, erro de quality, altera bit de simulação, perda de sincronismo falso, onde eu não perco realmente o sincronismo da minha publicação de sample velos, né, o sincronismo da minha digitalização de sinais, mas apenas eu mudo a minha flag de sincronismo e é possível realmente forçar ele perder o sincronismo para ver qual que seria a reação do IED sob teste, né, do dispositivo sob teste. Também a mesma coisa com simulação de erro no envio GUSE, tá? Parte de perda de pacote, atraso de pacote, pacote duplicado, corrompido, perda de mensagens, tá? E simulação de erro também na parte de mestre PTP. Então, na parte do Precision Time Protocol, né? Quando a nossa mala de teste ela trabalha como mestre, né, dessa rede, a gente consegue simular algumas falhas, né, como múltiplos mestres, perda de mensagens, alteração da precisão desse mestre, classe do clock, ID do mestre, offset, e o escorregamento real desse clock. Tudo isso para verificar o comportamento, por exemplo, de uma merge unit, de um IED que estejam sincronizados aí. Com relação, então, às nossas soluções para a parte de monitoramento da rede. Tá? Tanto a versão, então, portátil, que é o MNet, quanto a versão para hack, tá? Eles possuem um grande poder de processamento. Tá? Então, eles foram projetados, pensados para um monitoramento permanente 24/7. Tá? Então, eles têm poder de processamento para isso. Tanto questão de velocidade, quanto memória, enfim, o poder computacional dele foi projetado para essa situação. Tá? Então, só para vocês terem uma base, por exemplo, se for utilizar o CE-MNet, né, para a parte de, por exemplo, testes, né, comissionamento, é possível testar, por exemplo, a parte no diferencial de barra. Aí a gente consegue, ele possui 4 portas, tá, de 10 gigabits cada aí, e cada porta dessa consegue publicar até 60 merge units. Então, assim, é uma quantidade muito grande, então dá para fazer um teste aí muito complexo, tá? Com esse equipamento apenas. Então, e além disso, ele, na funcionalidade de monitoramento de rede dele, ele está preparado, tá? Para poder monitorar tranquilamente uma rede aí 24/7, sem precisar de ser
desativado, tá? Com relação aí à parte de monitoramento, as funcionalidades aí do nosso sistema de monitoramento, tá? Depois nós vamos fazer alguns ensaios práticos, tá, Felipe, para poder demonstrar algumas dessas funcionalidades na prática, assim que a gente acabar aqui, tá? Mas já dando uma geral aí para você ter uma base como que funciona, tá? Modo de validação do arquivo SCL. Tá? Então ele vai validar tanto de uma forma offline, tá? Então assim que você carrega o seu arquivo SCL, a gente tem uma aba lá na parte de validação. A hora que você carrega, ele vai comparar se está de acordo com o que a norma pede. Tá? Se tiver qualquer discrepância, ele vai avisar. Tá? Então isso é muito útil justamente naquele problema que a gente passou, né, no curso de interoperabilidade entre os relés que a gente estava trabalhando aí com os seus, quando eu tentei fazer a parte de interoperabilidade com os meus, né, que eu tinha levado, justamente essa funcionalidade aqui é para esse tipo de situação, por exemplo, já vai indicar alguma coisa do arquivo SCL que está fora do padrão, tá? E além disso, faz a parte de uma varredura dos frames que estão na rede. Então, naquela situação, esse equipamento seria, essa funcionalidade seria bastante útil, né? Ele faz uma varredura na rede e compara com o SCL que você importou, mostrando em vermelho ali as diferenças, tá? Então, um negócio bastante inteligível, bastante interessante, essa funcionalidade para poder encontrar erros de compatibilidade, tá? Parte do modo de sniffer, né? Ele faz um sniffer na rede e busca todo o tráfego que não está previsto no arquivo SCL. Ele marca numa barra de órfãos lá, e aí você tem algumas opções, né? Se é algum arquivo, algum tráfego que deveria estar no arquivo e não está, você consegue corrigir isso, né? Porque a gente consegue até trazer esse tráfego para dentro do arquivo SCL ou não, se estiver indicando que algum tráfego, por exemplo, que traz algum risco, né? Invasão, alguma coisa assim, também ele mostra, né? Se algum tráfego que você não estava prevendo de forma alguma, pode ser algum problema mais grave, tá? Então, esse modo é bastante interessante também. E a parte de supervisão. Então, ele vai ficar supervisionando, monitorando a rede, encontrando erros, tá? São diversos eventos, tanto para GUSE, Sample Velo, PTP, e também na parte de PRP, né? A parte de redundância, tá? E aí ele verifica esses diversos erros de acordo com os eventos que você checou. A gente vai passar por essa aba lá também para você conhecer. Na verdade, tem um print ali logo à frente. E também tem a parte de gravação, tanto dos arquivos PCAPs, né, com relação a esses eventos de supervisão. Tá? Então, é como se fosse um registrador de perturbação de rede, né? Um RDP digital, né? Vamos colocar assim, né? De rede, né? Desculpa, um RDP de rede, né? Ele vai supervisionar toda a rede e vai gravar todo o backup com relação àqueles erros, tá? Então você consegue configurar um pré-trigger e um pós-trigger, né? Para você ter uma faixa ali de erros que você quer verificar, tá? Também tem um modo de estatística, né, onde ele faz a análise estatística aí de todo o tráfego, né, de GUSE e Sample Velos, tá? Com diversas informações, até tempo de processamento de Sample Velo, transfer time GUSE. A gente vai fazer um ensaio aí também para poder demonstrar essa funcionalidade, tá? E além da parte de gravação, ele também grava todo o tráfego da rede, tá? Então, a rede que você tiver conectado, né, o indicado é você conectar o equipamento de monitoramento numa porta trunk ou numa porta espelho para ter acesso a todas as VLANs, né? E ali você consegue monitorar todo o tráfego e gravar isso no arquivo backup. Também é possível com a nossa ferramenta, tá? Com relação ao 67net, tá? Ele faz
todas as funcionalidades, tanto da parte de ensaios, de testes, tá, de comissionamento e manutenção, e faz uma parte de monitoramento de rede também, tá? Só que um monitoramento eventual. Ele não foi projetado, ele não foi pensado para ficar instalado. Tá? Mas sim, no momento que você for fazer um comissionamento, alguma coisa, você quiser fazer uma varredura da rede, tirar uma foto instantânea ali de como que está a sua rede, tá? Ele foi pensado para isso, né? Só que ele tem um poder de processamento, um poder computacional inferior a esse MNET, tá? Justamente porque ele não foi pensado para ficar instalado, e sim para um monitoramento eventual, tá? E a diferença aqui é que ele tem entradas analógicas e também saídas binárias, né? Esse aqui ele é puramente digital, esse daqui só não tem as saídas analógicas, mas ele tem a parte das entradas analógicas e digitais e também a parte de saídas binárias. Tá? Bom, tá aqui algumas fotos aí desses caras em uso, né? Tanto do MNET quanto da mala de teste também do 67net, tá? Em alguns eventos aí. Esse evento foi o que a gente participou em Florianópolis o ano passado. Foi um evento que o SIGRE aqui do Brasil organizou justamente para poder divulgar a parte de monitoramento de redes. Tá? Foi um pouquinho antes da ANEEL aprovar, tá? A revisão do submodo. Então, nós estávamos presentes lá testando diversos fabricantes. Tá? A gente estava como o dedo duro da rede ali, né? Bom, então aqui algumas abas do nosso sistema de monitoramento. Tá? Este aqui é uma aba bastante interessante, que ele vai mostrar um mapa das relações, tanto para a GUSE quanto para a Sample Velos, tá? De quem publica, qual dispositivo, qual IED que publica e quem assina de quem. Tá? Então ele faz essa matriz.